pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma disciplina. Dessa vez a gente vai estar trabalhando com saúde coletiva, saúde pública. A priori, nós vamos ver os 3 períodos do Brasil: Brasil Colônia, Brasil Império e a República Velha. É importante a gente estudar essa história da saúde pública no Brasil para poder a gente ter uma base de como era e como se encontra hoje os serviços de saúde pública no Brasil. Aqui a gente pode ver Brasil Colônia no período de 1500 a 1822. Então, nessa época, o perfil epidemiológico, ou seja, as doenças, elas não tinham um conceito. A história natural da doença, como a gente conhece hoje, ela ainda não estava construída. Então, não se tinha, por exemplo, como hoje, a doença, ela tem uma história natural, ela tem um agente etiológico, ela tem uma causa, tem todo um percurso dessa doença, e nessa época não se tinha essa história natural da doença. A gente pode ver aí o curandeirismo, né, que é através de rezas, chás, como a gente até já viu na disciplina de farmacologia, naquela época, as doenças elas eram tidas como castigo, provação dos deuses. Quando você apresentava alguma doença, principalmente infecto-contagiosa, era sinal de que você tinha feito algo muito ruim, cometido um pecado muito grande e você estava sendo castigado. Então, naquela época, a principal fonte de tratamento era o curandeirismo, que era realizado pelos físicos e pelos cirurgiões barbeiros, que nesse período eles eram considerados os detentores da sabedoria. Naquele momento eles eram muito solicitados com suas rezas, com seus rituais, com os chás, com as ervas medicinais. Então o tratamento era feito mais ou menos à base desses chás. Também tem aí a questão dos pajés, que entravam os rituais indígenas, com também os cultos, com toda a questão das plantas medicinais que foram cada vez mais utilizadas e são utilizadas até hoje, né? Posteriormente, os padres jesuítas nas Santas Casas de Misericórdia. Aqui a gente pode ver uma foto de uma Santa Casa de Misericórdia em Santos, em 1543. Esses padres, eles tiveram um papel muito importante nas Santas Casas de Misericórdia. Por quê? Porque eles ofertavam o serviço de saúde para a população que não tinha condição de pagar a medicina privada. Então, toda a minoria, toda a classe baixa da sociedade que não tinha condições de pagar para ter um serviço de saúde, era ofertado esse serviço de saúde pelos padres jesuítas nas Santas Casas de Misericórdia. E esses padres, além de ofertar os serviços de saúde, eles aproveitavam também para fazer a catequese dessas pessoas. Então, eles aproveitavam para evangelizar essas pessoas que estavam doentes e fazer a catequese juntamente com o serviço de saúde que eles ofertavam. Continuando, aqui a gente tem um esquemazinho da chegada da família real ao Brasil em 1808. Então, com a chegada da família real ao Brasil, houve o que pode se chamar de uma limpeza no centro do Rio de Janeiro. Como assim uma limpeza? Uma limpeza entre aspas. Eles tiraram do centro do Rio toda a sujeira que havia na cidade, os lixos espalhados, retiraram também os moradores de rua do centro e jogaram para as periferias, né? Então, com isso começou a surgir o crescimento das periferias através dessa chegada da família real ao Brasil.
porque lá no Rio de Janeiro eles viram que eles tinham que passar uma boa impressão para receber a família real. Então eles foram fazer uma maquiagem, né, no centro. É a mesma coisa que varrer o chão e colocar a sujeira embaixo do tapete. Vai continuar ali. Então eles só tiraram do centro todo o lixo, o esgoto a céu aberto e desviaram para as periferias. Nesse momento, começava a surgir a política médica, mas não a política médica como maneira de promoção da saúde para a população, e sim de intervenção na condição de vida e saúde da população, principalmente controlando o aparecimento de epidemias. E o medo não, isso aí não é, esse controle de epidemias não era para proteger a população do Brasil, e sim para não contaminar a família real. A questão aí toda era economia e não saúde dos brasileiros. Então isso é algo muito marcante, é algo que cai bastante em concurso. Então, se vocês puderem, peguem esse esqueminha, peguem um caderno, se puder imprimir esse slide é melhor ainda. Vão escrevendo ao lado dos slides todas essas observações, porque cai muito em concurso. Saúde pública é cerca de 60% dos concursos. 60% das questões específicas vai ser de saúde pública. Sempre, sempre, sempre. A questão aqui, vigiar e controlar o aparecimento de epidemias. Como eu já tinha dito, esse controle das epidemias não era para proteger a população que residia ali. O controle das epidemias era justamente para causar uma boa impressão para a família real e assim não quebrar a economia, não quebrar os negócios que estavam sendo feitos. Porque se tinha um lugar potencialmente contaminado, as pessoas de outros países não iriam vir para cá para fazer negócio. Então, foi uma tática mais de comércio, de lucratividade do que de saúde em si, de promover saúde. Aqui a gente tem a teoria miasmática, que o que é essa teoria, que eram os miasmas? Conjunto de odores fétidos provenientes da matéria orgânica em putrefação nos solos e lençóis freáticos contaminados. Então, nessa época, acreditava-se que todas as doenças que surgiam, principalmente as infecto-contagiosas, elas eram provenientes dos miasmas, que eram esses odores liberados através da matéria orgânica em putrefação. Então, os corpos, às vezes, não eram enterrados, as pessoas que morriam ficavam a céu aberto, os animais também. Toda a questão de restos de comida, não tinha questão de aterro sanitário, de nada disso. Então, tudo ficava ao ar livre, esgoto, tudo. Então, criou-se essa teoria de que as doenças elas eram provenientes desses odores que essa matéria em putrefação ela jogava no ar. E quanto à profilaxia, na urbanização da cidade, criar aterros de pântanos, demarcação de ruas, lugares de construção, rede de esgoto e água e organização dos cemitérios. Como eu já falei, não havia, né? Cada um podia enterrar até no seu próprio quintal, sua família, e que isso, além de gerar uma contaminação do solo e da água, deu origem a essa teoria, que posteriormente essa teoria foi derrubada, né, na era bacteriológica, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, quando vocês ouvirem falar de teoria miasmática, lembrem-se que foi uma teoria criada quando ainda não se conhecia a origem das doenças, como era que as pessoas se contaminavam com doenças infecto-contagiosas, como foi que a primeira pessoa se contaminou.
ou até mesmo uma doença que não era infecto-contagiosa, mas que tinha um poder letal muito grande. Então, criou-se essa teoria para justificar a contaminação. E ela foi derrubada posteriormente pela era bacteriológica. Então, vocês vão ver daqui a pouco. Aqui a gente vê o Brasil Império, né? Já estamos num novo tópico aqui, já terminamos Brasil Colônia, passando agora para Brasil Império, o período de 1822 a 1889. Então, aqui a gente vai ter ações de combate a doenças transmissíveis, descoberta da vacina da varíola e a era bacteriológica. Então, foi um período de grandes descobertas e um período de grande avanço para a saúde pública no Brasil. A época de Brasil Império, 1822 a 1889. Aqui no Brasil Império, a gente vai ter nas ações de combate a doenças transmissíveis, a gente vai ter aqui um alto índice, tinha-se um alto índice de doenças transmissíveis nessa época, pois a população ela não tinha conhecimento, não tinha salubridade, né? Saneamento básico, não tinha nada, praticamente nada que pudesse promover uma vida digna de segurança e saneamento básico, não se tinha isso nesse momento. Então, começou, depois da descoberta da varíola, da vacina da varíola, começou a viver a era bacteriológica. E nessa era bacteriológica, ela derruba a teoria miasmática. Com o desenvolvimento da bacteriologia, né, os estudos desses micro-organismos, e da utilização de recursos que possibilitaram a descoberta dos micro-organismos, foi identificado o agente etiológico da doença, concretizada na segunda metade do século XIX. Então, aqui já se tinha um agente etiológico, já se descobriu qual era o agente causador de tal doença. Então, ninguém estava mais atirando no escuro. A gente já sabia quem era o agressor e já estava se preparando para combater ele. Nessa época já se sabia, por exemplo, questão de quem era agente etiológico da varíola, da tuberculose, da hanseníase. Então derrubou-se a teoria miasmática de que as doenças elas eram provenientes dos miasmas e agora a doença ela passa a ter um agente etiológico. Então, começa-se a identificar quem que causa cada tipo de doença. Então, ficou mais fácil até para se conseguir uma cura ou um tratamento, não é? Dando continuidade aqui à teoria da unicasualidade, né? Superando a teoria miasmática. Na teoria da unicasualidade, o modelo unicasual de compreensão da doença, ele baseava-se na existência de apenas uma causa. Então, se conhecia o agente etiológico, mas até então só se tinha uma causa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. A tuberculose, vou usar como exemplo a tuberculose. O agente etiológico da tuberculose é o bacilo de Koch, certo? Só que hoje a gente sabe que para contaminação de tuberculose, para proliferação da tuberculose, existem inúmeras causas e inúmeros fatores. Por exemplo, a umidade, lugares pequenos e fechados, abafados, unidades prisionais, saneamento básico. Tudo isso um local com pouca saída de ar, pouca ventilação. Tudo isso são fatores causais da tuberculose. Já nessa época, era teoria de unicasualidade, ou seja, quem causava a tuberculose era só o bacilo de Koch, essas outras coisas não interferiam. Independente da pessoa tá ou não, tanto fazia se ela tivesse um lugar arejado, um lugar abafado, com pouca ventilação, isso não era levado em consideração, não era considerado como um fator causal da doença,
Então, essa é a teoria da unicasualidade. Vamos dar continuidade aqui à República Velha, né? Na República Velha foi o período de 1889 a 1930. Então, na República Velha a gente já tinha bem fixado, bem desenvolvido essa questão da bacteriologia com desenvolvimentos de pesquisas científicas, lógico que é equivalente àquela época, né? Não se tinha a rede de laboratórios que a gente tem hoje, de pesquisas científicas, de cientistas. Infelizmente, a gente não tinha, nessa época, todo o aparato científico que nós temos hoje. Se vocês prestarem bem atenção às datas, 1930 não é tão distante da realidade. A maioria dos nossos avós nasceram na década de 30. Né? Então, não é uma coisa que é tão distante dos dias de hoje, para vocês verem o tanto que a nossa saúde pública ela evoluiu. Então, aqui, dando continuidade, a gente tinha o modelo de medicina higienista, né? Que foi um modelo médico sanitarista, com grandes ações de prevenção. Então, aqui, de fato, a gente já tinha um modelo sanitarista baseado na higiene mesmo, na profilaxia, com planejamento urbano, com limpeza de ruas, com demarcação das cidades, das ruas, antes da construção, com os aterros sanitários, criação dos cemitérios. Então, um modelo higienista, de fato, ali ativo, batendo em cima de todas as irregularidades para que se prevenisse a proliferação dessas doenças infecto-contagiosas. Planejamento urbano e das cidades, como eu já falei, organização na construção dessas ruas para não estar as casas muito aglomeradas, uma em cima da outra, em cima de comércios e tal. Então, tudo muito bem distribuído, mais afastado. E aqui a gente vai ter algumas doenças que são consideradas do período da República Velha, que isso também cai bastante em concurso. As principais doenças que ocorreram nessa época, a cólera, né, que é uma doença hídrica, uma doença letal se não for tratada a tempo, que se dá através da contaminação da água. A gente tem também a peste bubônica, que foi uma doença através da pulga do rato. Temos a febre amarela, né, que é uma arbovirose que vai aí estar através da fêmea do Aedes aegypti. A varíola, que foi erradicada já do Brasil. A tuberculose e a hanseníase, que a gente ainda está na luta aí, foi uma das principais doenças que causam um afastamento, um distanciamento social. Foi a tuberculose e a hanseníase, principalmente a hanseníase, que na época não se tinha conhecimento do que era, o que causava. As pessoas só viam as feridas e tinham muito medo de encostar, de chegar perto, de estar no mesmo ambiente dessas pessoas hansênicas, sem o conhecimento do que era o meio de transmissão, a forma de contaminação, né? Não tinham esse conhecimento. E a febre tifoide. Então, essas foram as principais doenças do período da República Velha. Prestem atenção, porque isso cai muito em concurso, certo? Cai muito, muito, muito mesmo em concurso. Durante esse período de República Velha, a medicina higienista ela passou a ter uma ênfase no Brasil, né? E a determinar o planejamento urbano das grandes cidades. Então, cada vez mais a medicina higienista, o modelo sanitarista de profilaxia, de prevenção e não curativista, de se preocupar só depois que a doença estava instalada, não. Aí o modelo é sanitarista, então a preocupação é antes de se contaminar, é a prevenção para não se contaminar. Então, nesse momento aqui, nesse período,
No momento em que os tripulantes estrangeiros eles desembarcavam nos portos brasileiros, com medo de se contrair em inúmeras doenças, né, que se proliferavam aqui, o saneamento foi a solução encontrada para tentar melhorar a imagem do país no exterior. Então, novamente, esse modelo sanitarista ele não foi para proteger a população. Prioritariamente, a intenção não era essa. Se isso cair em concurso, que o modelo sanitarista foi criado para promover a saúde da população, está errado. Esse modelo sanitarista, a priori, ele foi criado como forma de se proteger a economia do país. Senão, não ia ter mais navios atracando nos portos do Brasil e a economia ia falir. Dando continuidade aqui, uma das principais ações já fixem aí foi a higienização. Não foi para a população, foi para a economia. Dando continuidade aqui com as medidas jurídicas impositivas. Aqui a gente tem a notificação das doenças, que a gente chama de notificação compulsória das doenças, que até hoje a gente se utiliza. Depois, às vezes, quando a gente voltar para a escola, vocês vão ver as fichinhas de notificação das doenças. Temos aí também a vacinação obrigatória e a vigilância sanitária. Então, nesse período, a gente teve aqui a nomeação de Oswaldo Cruz. Ele foi nomeado diretor do Departamento Federal de Saúde Pública com o intuito de erradicar a febre amarela. Só que, no período que ele assumiu esse cargo, o Brasil também estava vivendo uma epidemia de varíola. E ele determinou a vacinação obrigatória contra a varíola, o que posteriormente resultou na revolta da vacina. Né? A vacinação antivaríola foi um marco que até hoje a gente vê nos livros de história, a revolta da vacina. A nomeação dele foi em 1903, né? Foi nomeado diretor-geral de saúde pública, que se fosse hoje em dia era o cargo de ministro da saúde, né? Equivalente ao Ministério da Saúde. E em 1904, enfrentou um de seus maiores desafios como sanitarista, que foi devido a uma grande incidência, um surto grande de varíola, e ele tentou promover a vacinação da população. Só que essa vacinação não era feita em postos de saúde, tudo bonitinho, esquematizado como é hoje. Essa vacinação ela foi feita pela Brigada Sanitária, então foi uma coisa forçada. Os profissionais eles entravam nas casas da pessoa e vacinavam todos que estavam lá. Essa forma de agir ela indignou a população e o que ficou conhecido até hoje como a revolta da vacina. E esse modelo campanhista que a gente vê aí são as campanhas contra a febre amarela, peste bubônica e varíola, assim como as medidas gerais destinadas à promoção de higiene urbana, que elas se caracterizavam pela utilização de medidas jurídicas, ou seja, era uma coisa judicial que era imposta, obrigatória, de notificação de doenças e vacinação obrigatória e vigilância sanitária em geral. Então, foi uma coisa bem forte aqui. E a gente para aqui, para não confundir a mente de vocês. Na próxima aula, a gente vai ver os elementos das ações de saúde. Então, por hoje, estudem o Brasil Colônia, Brasil Império e República Velha. Qualquer dúvida, falem no WhatsApp. Façam as anotações, que isso é muito importante. Vai ser tema de exercício. Posteriormente, a gente vai fazer uma atividade em sala com esse tema, porque é muito importante. É um dos temas mais importantes que eu considero assim, em questão de concurso público, é essa história, esse tratado histórico da saúde pública no Brasil. É uma das coisas que mais cai em concurso. Então, para vocês estarem preparados e gabaritar essas questões, foquem nessa parte aí.
não desmerecendo a saúde pública atual. Ok? Até a próxima.